nome de Jesus. Se alguém não conseguir achar rápido, aí olha ali para a telinha em nome de Jesus. Mateus 13, a gente vai pegar exatamente onde nós paramos, que vai ser o 51, vai dizer assim, ó. E disse-lhes Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Que coisas são essas, irmãos? Como eu já falei, tudo aquilo que está do 51 para trás, né? Que nós já vimos a parábola do tesouro, a parábola da pérola, a gente já viu uma parábola dos peixes bons, né? Dos peixes maus. Então ele estava ali falando, tá, beleza, né? Então vocês entenderam tudo isso? Sim, Senhor. Então você vê que a preocupação de Jesus é o que, irmãos? É do entendimento. E eu falava antes de começar a gravação. E é isso, irmão, não é só pregar. Ah, você vai vencer, vamos orar, amém. Você vai chegar a um resultado, glória a Deus. É bom pizza, é bom cachorro-quente, é bom sorvete, né? É bom aí uma lasanha. Mas, irmão, todo dia se comer isso vai fazer mal, não é verdade? Tem que ter o básico ali, né? Aqui no Brasil, o nosso básico geralmente é feijão e arroz, não é verdade? Né? Feijão e arroz, é feijão, arroz e ovo, feijão, arroz e bife, feijão, arroz e salada, aí vai mudando, né? Mas o básico. É bom essas coisas, mas não vai fazer bem para a saúde se não tiver, né, um alimento aqui, pelo menos o básico ali, que não é tão básico, né? Hoje nem todo mundo tem um feijão e arroz para comer, glória a Deus por quem tem, né? Então ali, para nós, então ele falava, vocês entenderam? Eu quero que vocês falem para mim, Jesus falava, né? Vocês entenderam? Sim, senhor. Entendemos. Né? Então tá bom, que bom para eles, né? Tem muita coisa ali que não dá para entender ainda, né? De uma forma clara. Mas eles disseram sim, o Senhor nos passou e nós entendemos. O Senhor quer que nós falemos que a gente compreendeu e nós compreendemos. Então tá, então você vê a preocupação, aquilo que eu falava antes, né, irmãos? Com o ensinamento, né? Então, de que a pessoa cresça, de que a pessoa ela venha a amadurecer, né? De que a pessoa ela venha a acrescentar na vida dela, porque senão, irmãos, eu vou cuidar, como eu falo, porque está gravando, senão já vão cancelar o pastor, né? Senão a gente igual lá quando era da religião predominante, tu ia lá, né? Te davam tudo por escrito, tu só falava amém, né? Quando não era uma parte em latim, não é verdade? Aí tu saía dali e cumpria a tua obrigação. Ia lá, digamos que fosse domingo, né? Ia lá fazer um churrasco, tomar cerveja, não é verdade? Ia lá tomar cachaça, fazer coisa errada, olhar coisa errada, ver coisa errada, falar coisa errada. Dava aí o feriadão do carnaval, você estava lá na avenida, não é verdade? E aí estava lá, aí chegava a parte quaresma. Nossa, aí é aquela verdadeira cara do santo do Paoco, né? Aí, onde é que a gente vai comprar peixe agora para a Semana Santa? Porque alguém te falou que tinha que comer carne branca, né? Porque carne vermelha é pecado comer na Sexta-feira Santa, porque é por causa do corpo de Cristo. Tu estava lá tentando de cachaça, todo podre na vida, todo sujo, espiritualmente falando, né? E alguns até, fisicamente, né, higiene falando assim, não valia nada, mas estava lá, né? Aí quando abria a Bíblia, estava no Salmo 91, porque alguém te ensinou, tu nem sabe quem foi, que é o Salmo da proteção, não sei proteção do quê, né? Se convidava e se agarrava com o capeta, né? E aí, ou o Salmo 23, não, botava no porta-luva do carro lá, passou a Bíblia, né? No Salmo, chegava até amarelado as folhas 23. Que 23? Aí gastava com tudo, não dava um pila porque valia a pena, não é verdade? Gastava cigarro aí, mais que um rancho muitas vezes. Então a gente estava se enganando, a gente era religioso. Por quê? Porque nessas religiões, porque a religião no Evangelho, a preocupação não é que o povo entenda. A preocupação é que o povo tem aquele sistema, né? Que o povo vai vivendo ali para amaciar, né, o ego ali, né? E assim, na verdade. Agora Jesus não. E o Evangelho de Jesus, né? O que? Ele se preocupa, que a pessoa que ela tem um entendimento. Por que o pastor, isso não é coisa minha não, o missionário Soares, se você viu o show da fé, ele fala isso quando
Todo mundo deveria ter um caderninho para anotar a palavra de Deus, amém? Se a pessoa não anota, não tem uma Bíblia, o que ela fala? Eu não quero entendimento, eu só quero o quê? Uma liturgia. Porque às vezes até anotando, irmãos, muita coisa você esquece. Eu brinco, né? Mas se eu falo uma coisa que tu acha que está errado, em 2098, eu lembro até quanto é que estava né, os pontos do teu time no Campeonato Brasileiro, né? Ô, gente ruim, né? Mas Bíblia não lembra. Então, tu não quer entendimento. Tu só quer vir ali participar e é isso, não é verdade? Vai. Não. Jesus fala, vocês entenderam? Ou seja, ele estava perguntando, né? Eu quero que vocês tenham entendimento. Vocês entenderam? Aí ele falou assim, Senhor. Então quer dizer, né? Era esse entendimento que vai mudar a vida deles. Claro, não tem como chegar ao 100%, né? Mas era essa preocupação de Jesus em trazer entendimento para eles. O que nós estamos pregando aqui? As parábolas, na verdade? Porque ele queria ensinar muita coisa espiritual, as pessoas não tinham condição, mas ele, com isso, porque parábolas são histórias, né? Com essas histórias ele estava levando o entendimento ao povo de Deus. É um versículo que João 8,32 fala, né? Se o filho, conhecereis a verdade, e a verdade, que até o mundo lá fora fala, né? Conhecereis a verdade, não, mas a Bíblia está lá em João 8,32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é o entendimento, né, irmãos, que vai o quê? Que vai fazer, até a palavra no Novo Testamento para arrependimento, o que é? É metanoia, né? Ou seja, mudar o quê? A mente. A pessoa mudou a mente. E é isso que Jesus quer fazer, não só a mente natural, né, mas o coração. Então vocês entenderam? Sim, senhor, entendemos. Aí ele vai falar agora a parábola de hoje, que é bem curtinha. Vai falar assim, ó, no versículo 52. E ele lhes disse, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Amém? Então ele falou, então tá, é isso aí. Né? Aqui o seu tesouro você pode entender que seríamos a despensa. Amém? Né? Naquela época não tinha geladeira, não tinha, né? Então, mas tinha outros meios de armazenar a comida. Eu falei assim, exatamente então, por isso que eu estou falando para vocês, né? Todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro, da sua despensa, né? Do seu depósito, coisas novas e velhas, né? Agora não entendi nada, pastor. Calma, né? Mas ele está falando que o escriba, irmãos, eram aquelas pessoas que estudavam a Bíblia, né? Que seriam os teólogos, e muitos deles eram uma pedra no sapato de Jesus, não por causa de Jesus, mas por causa deles, né? Porque estavam em tradições, é que eu falava, né? Sabiam a letra até vazar pelos ouvidos, mas tu olhava para a vida deles e não via que não era nada daquilo, né? Então, saber versículo até não querer mais e não viver, tem que saber e viver, né? Então, mas ele falou, mas aquele que sabe, ele é como esse pai de família. Então, todo mundo aqui não que é pai de família, e quem não é pastor, um dia vai ser, não é verdade? Mas pode também colocar, a mãe sabe que depois que você tem um filho, porque ele fala um pai de família, então não fala só o marido, né? Já não é pouca coisa cuidar do seu cônjuge, mas filho. E filho é assim, é uma coisa que, como eu falava, né? Depois que nasce aquelas crias, a tua vida nunca mais é a mesma. Não é verdade? Por quê, pastor? Primeiro, já começa, né, com gasto, amém? A não ser que você seja abençoado e ganhe até as fraldas de todo mundo, mas mesmo quem te deu de presente teve que gastar, não teve? Tirando roupa, que às vezes é mais fácil, né? A gente fala, não é a roupa que é o pobre que troca, né? Né? Olha a menininha lá, alguém tem roupa de menina? Porque roupa de criança é cara, né? Mas a gente não vai dizer que não tem gasto. Tá, bem, beleza, tá. Aí vai preparar o quartinho. Não vai cair tudo do céu. E mesmo que você ganhe tudo de presente, alguém teve que desembolsar, né? Aí vai chegar lá, aí agora, é cesárea, que Deus abençoe, que seja sempre parto normal, amém, moço? Porque como é que as mulheres antigamente tinham 10, 15, 25 filhos, tudo parto normal?
Gente aqui mais antiga, você tem no mínimo 5, 6 irmãos, muitas vezes, 3, 4 irmãos, amém? E a mulher tudo tinha um parto normal. Por que parou agora? Ah, não, pastor, né? É que o parto de cesárea, não sei o quê, blá, blá, blá. Se fosse para ser cesárea, eles faziam a mulher com um zíper já, né? Se fez normal, a vontade de Deus perfeita que seja o quê? O quê? E nenhum médico sabe mais que Deus, amém? Então, glória a Deus, né? Mas mesmo sendo um parto normal, você vai ficar no hospital, você chega no meio do mato, né? Lá no fundo das grotas, pastor, cercado do lobisomem curupi. Eu que sou grosso assim, pastor. Enfim, ou se é cesárea, que não é o plano ideal, mas graças a Deus que é um plano B que existe, né? Mas não é ideal não, tá? Ah, pastor, tem um parente, ora para ser parto normal. Se fosse cesárea, Deus fazia já uma mulher com um zíper, amém? Não estou falando que a pessoa que teve cesárea não teve fé, não é isso que eu estou dizendo, amém, moço? Mas como é que antigamente as mulheres tinham uma penca de fio tudo normal? Por que parou? Por que parou? Já percebeu isso? Por que parou? Né? Eu não sei, eu sei que o homem nunca saberá mais que Deus, amém? Então, mas é cesárea, tá, mas cesárea não é de graça. Ah, o plano paga. O plano paga, alguém paga o plano, amém? Ah, é pelo SUS, o SUS é de graça, só se for para ti, meu filho, porque eu pago imposto, tu paga imposto? Novidade, o governo não te dá nada de graça. Tudo ele tira os impostos. Sabia disso? Que de graça o quê, mano? Então o SUS não é de graça nada, tu paga imposto. Eu também pago. E pagamos 5 meses do ano trabalhando só para pagar imposto. Que legal, né? Então não vem com essa conversa defender nada. Né? Então tem gasto. Amém, nasceu, glória a Deus, né? É agora. É fralda, é roupa, é escola, enfim, mas vai longe o negócio, na verdade? Por isso que eu falo que toda pessoa que cresceu, agora se mantém na vida, tem que honrar o pai e a mãe. O pai e a mãe não vão jogar na cara, né? Mas tem que honrar o pai e a mãe, tem que ajudar, tem que dar presente. Tomara que não precise, né? Mas se precisar até uma ajuda financeira no mês, não é verdade? Não deixar faltar nada. Tratar pão de ló, amém? Porque a promessa é honrar o teu pai e a tua mãe, amém? Porque um pai de família não é um procriador é até cachaço procria, né? É cavalo lá dos que custa milhares lá, né? Até lá na Expo está cheio de procriador, não é procriador não, é pai de família. Ele vai viver o que para os seus filhos. Pode botar mãe também, tá? Porque às vezes a mãe também, obviamente, né? Tá ali, mas você entendeu. Então Jesus fala assim, ó, vocês entenderam? É comparado com um pai de família. Ele tem um compromisso naquele momento com os seus filhos. Filho não é gasto, mas filho dá gasto. Filho não é dor de cabeça, filho é bênção de Deus, amém? Mas não tem como dizer que a tua vida não vai mudar. Não tem como falar que você vai ser o mesmo. Vai ter gasto sim. Então vai ter um cuidado da alimentação. Entendemos, Jesus. Então o Senhor está comparando a gente como esses pais de família. Sim. Né? Ou seja, alguém que tem sobre a vida do outro que é uma responsabilidade. Talvez não fisicamente, não do sangue, né? Mas aqui como eu falava antes da gravação. Não, pastor aqui, eu, né? Eu sou como um pai de família. Vocês são a minha família da fé, né? Então nós temos que tirar esse alimento. Não vou só te dar lasanha, sorvete, X, açaí, Coca-Cola. É bom essas coisas de vez em quando, mas não é o que vai te sustentar. Tem que ter ali o quê? Aquela comida, amém? Tem que ter aquele alimento que vai te sustentar. Entendemos, Senhor. Então é como um pai de família, alguém que tem pessoas que cuida, né? É alguém que tem esse relacionamento. Beleza, entendeu. Mas o que ele faz? Aí fala, né? Até me perdi aqui na explicação, o versículo 50, né? Que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Por que coisas novas e coisas velhas, pastor? Porque eles não tinham uma coisa nova no sentido de Bíblia. Quantos anos, 1000 anos, eles já tinham o que a gente chamava hoje de Antigo Testamento? Que para nós já é antigo, para eles também já era. Um pouco menos, né? Mas também já era. Mas também o que, irmãos? Coisas
novas. Como eu te falava ali, a própria forma, irmãos, contar a história desde que o homem pecou, já começou. Veja bem, Deus, a culpa foi da mulher que o sonho dele já começou. Sempre que lá vem a história. Contar a história, irmãos, desde que o homem aprendeu a se comunicar, não é verdade? Então não é uma coisa nova, é uma coisa velha. Mas agora a forma que ele falava do reino de Deus com essas histórias era uma coisa nova. Contar a história, meu Deus, né? Mais velho que andar para frente. Não é verdade? Mais antigo que chover para baixo. Mas a forma que Jesus apresentava o Pai e as coisas de Deus era diferente, né? Então ele pegava algo que não era novo, como histórias, como o próprio Antigo Testamento, mas a revelação aqui, a revelação era nova, né? Então, pai de família, ele pega lá as coisas novas e as coisas velhas, não é verdade? Ah, pastor, eu fiz um rancho lá. Você vai começar consumindo o quê? Aquilo que tem data validade o quê? Mais perto de valer, né? Ah, você foi lá, comprou cenoura, comprou verdura. Você vai o quê? Você vai consumir primeiro, porque tem coisa que estraga mais rápido. Amém? Vai comprar cenoura, ela vai deixar 3 meses lá, vai mofar. Né? Então você vai tomar cuidado com a validade. Você tira as coisas novas e coisas velhas, né? Então a pessoa está sempre tomando esse cuidado de uma renovação, amém? Então coisas novas e coisas velhas. Tem coisa que para nós, irmãos, vai ter um daqui a pouquinho, né? Vai ser coisa velha. Por exemplo, né? Aprender a ler e escrever, a não ser quem aqui está na infância, né? A maioria aqui de nós aprendeu a escrever o quê? Na infância. A não ser quem está na infância, óbvio, né? Aí, mas a maioria que é adulto, né? Que está me ouvindo aqui, então quer dizer, é uma coisa velha. Né? Mas aí você começa, ou começou depois de convertido, a ler de verdade a Bíblia. Isso é uma coisa nova. Porque antes para você era uma coisa, você ia na igreja, mas só por liturgia, só passava o tempo, saía de lá, fazia tudo errado, de novo. Não tinha a preocupação que você entendesse. Só queria que você fizesse número e cumprisse ali a liturgia. Não, agora é uma coisa nova, né? Pedir. O ser humano já sai da barriga da mãe, né? E se não sai chorando, já dá um tapa para mostrar, a vida não é mole. E a moleza vai comer sagu com gelatina, meu filho. Né? E você já chega ali pedindo, depois não sabe por quê, mas sabe que sempre que assina a barriguinha fica cheia, então começa a associar. Isso é verdade, pergunta para qualquer médico. Opa, entendi. Então qualquer coisa, não é assim? Fica cheio de olhinhos me olhando. Ah, entendi. Sabia que é assim? Entendi. Atenção. Às vezes nem tem nada, mas chora porque quer o quê? O cuidado, a atenção. Não é assim? Então a pessoa começa a entender. Então o pedir do ser humano já sai da barriga da mãe assim e o bichinho é esperto, entende, né? Olha, hoje em dia tivesse criança assim, com 2, 3 anos e falam até pelos cotovelos, né? E não é verdade? Né? Hoje já são rápidos, não sei o quê, né? Mas tem que ser para coisa boa também, não só para coisa ruim, né? Então, quer dizer, é coisa nova. Mas, quer dizer, são coisas velhas o pedir, mas agora nós começamos agora a pedir a Deus. Agora é uma coisa nova. Eu dependo de Deus na oração. Eu aprendo na palavra e agora eu falo com Ele baseado nessa palavra. Para mim é uma coisa nova, né? Mas sempre vai ser uma coisa velha, porque você já aprendeu que tem que orar a Deus. Mas sempre vai ser uma coisa nova, por quê? Porque tu não faz uma oração só na vida. Todo dia você vai pedir uma coisa para Deus, uma direção, uma palavra, uma orientação. Amém? Então Jesus fala, olha, você vai tirando coisas velhas e coisas novas. Você vai acumulando, né? E você vai tendo novidade. Você vai trocando e vai renovando. E claro, óbvio, não, que renovar Deus, a gente não tem como renovar, né? Mas às vezes a palavra de Deus, ela se renova. Às vezes é um versículo que tu já sabe, pastor, já sabia desde, né, do dia que entrei na igreja esse versículo, mas depois, nossa, que palavra, nunca tinha entendido isso. Então é uma coisa nova. Mas o versículo não é novo. Mas o entendimento o quê? É novo. Amém?
Às vezes é uma palavra que tu já ouviu, até pregou 50 mil vezes, mas dá aquela pum, né? Isso não... que palavra! É uma coisa nova, né? Então a gente vai crescendo, né? Então a gente tem esse pai de família, na verdade, que vai tendo coisas novas e coisas velhas, né? Vai havendo uma renovação. Então tá, entendemos, né? Agora nós vamos lá para Provérbios 4, mas o que vai colocar ali na tela, não vai só digitar, Mateus 11, 25. Vamos lá rapidinho? Provérbios 4, só abrir aqui enquanto... Isso, coloca ali Mateus 11, 25 na tela. Não é para digitar, é para colocar o versículo. Olha só, Mateus 11, 25 vai falar assim, ó. Naquele tempo, respondendo Jesus disse, você vai abrir em Provérbios 4, tá? Eu vou ler Mateus. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Porque hoje a gente tem duas coisas, irmão. Tem gente que às vezes é o racional, não crê em milagre, é como os saduceus, né? Não crê em milagre, não crê em anjo, não crê em ressurreição, não acredita em nada, né? É o cabeção, né? Tem que passar lá de lado, porque a cabeça não deixa lá, né? Né? E tem pessoa que é do outro lado, né? Às vezes a pessoa fala, não, porque a letra mata. Quando o cara vem assim, eu falo assim, cara, tu não tem nem condição de conversar comigo. O senhor te acha, pastor? Me acho na palavra. O que significa a palavra teologia? Não sei se tanto. Porque tem pessoa que acha, né? Não, porque se você estudar, a Bíblia diz, a letra mata. Então você não fica com esse negócio de teologia, não, porque você vai perder a fé. Meu Deus do céu, não é verdade? Então tem esses dois lados. E tem aquele que ainda fala o quê? Não precisa, né? Mas irmãos, eu já passei numa igreja que diz assim, não precisa nem ler a Bíblia, nós temos que orar bastante. Eu falei assim, misericórdia. Como é que deve ser o diálogo de alguém que não conhece a palavra com Deus, na verdade? Porque se eu ouvisse Deus falar assim, para de falar besteira, rapaz. Eu nunca disse isso. Imagina o que uma pessoa que não conhece a palavra fala para Deus, né? E se eu ouvisse Deus falar assim, fecha a boca e vai ler a Bíblia, né? Para de falar besteira e asneira de homem, né? Mas, então, tem que cuidar com os extremos. Então, aqui que ele estava falando que Jesus que Deus, né, não ocultou ao sábio instruído, ele não está condenando isso tudo, amém? Quem escreveu a maior parte dos livros do Antigo Testamento? Moisés, que foi um dos homens mais inteligentes da sua época. Será que é coincidência? Quem escreveu a maior parte do Novo Testamento? Paulo, que foi um dos homens mais inteligentes que da sua. Então por que Deus não pegou um analfabeto, que daí iria, né, mandar alguém escrever? Por que não? Pergunta para ele então. Não é verdade? Olha, irmãos, 2 analfabetos do Antigo e do Novo foram os que mais escreveram o livro. Não escreveram, ditaram, né? Então por que não é assim? Então Deus não é contra a meus, mas tem que ser sujeito à glória de Deus. Então aqui Jesus não estava dando glória pela falta de estudo, mas dizia, não foi pela inteligência, não foi pelo QI, não foi pela inteligência natural que o Senhor se revelou. O Senhor se revela o quê? Aos pequenos, que seja pequeno, seja humilde. Amém? Tem cara que é inteligente, como Paulo, mas era humilde, não se baseava na sua inteligência. Amém? Como Moisés também. Então, Deus não é contra o estudo, mas ali não é pelo racional. E olha só o que fala Provérbios 4, vamos lá? Versículo 5. Se não der tempo de eu terminar hoje, eu termino semana que vem. Olha só, Provérbios 4, versículo 5, vai te falar assim, adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Não manda você fugir da sabedoria e correr da inteligência. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças do que? E nem te apartes das palavras da minha boca. Aqui era o pai falando com o filho, mas a gente pode entender que é também o sentido de Deus. Amém? Não manda correr da inteligência,
Olha um livro lá, taca fogo. Por que taca fogo? Olha uma faculdade lá, apedreja. Misericórdia. Você sabe quem é que quer que as pessoas fiquem na ignorância, né? Para fazer elas de massa de manobra, tanto no sentido social, né? Quanto mais gente analfabeta, com pouco estudo, mais eu posso mandar, né? Se você me tirar do poder, você não vai ter a bolsa lá. Se você me tirar do poder, você não vai ter o gás lá, não é assim? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É assim. Né? Mas também no sentido espiritual. Né? Que eu falava assim, para alguém que se diz um pregador, mas não é, quanto mais, me perdoe falar, bobinho o povo for na Bíblia, melhor. Porque ele pode chegar aqui e falar um monte de besteira, as pessoas não vão para a Bíblia examinar se é assim. As pessoas não anotam a pregação para depois conferir se é assim. As pessoas não querem uma vida com Deus, elas querem um super-homem, uma super-mulher que resolva a minha vida e faça um culto que eu goste. E infelizmente a grande maioria é assim. Às vezes eu digo, se eu começar a fazer pregação aqui de 2, 3 horas, a minha igreja esvazia. E sabe por que vai esvaziar? O povo vai dizer, o pastor prega há muito tempo. De vez da glória a Deus. Glória a Deus, não tem um pastor miojo. 3 minutos está pronto. Não é verdade? Não. E o povo não quer, a maior parte. O povo não quer saber baseado no que está a campanha. Mas se a campanha é legal, eu vou fazer. Infelizmente, irmãos, é a maioria. Então é bom um povo bobinho. Porque daí eles são massa de manobra. Socialmente falando, politicamente falando, né? Mas também o quê? Muitas vezes o quê? Até o quê? Espiritualmente falando. Quem é que mais matou as pessoas que tentavam traduzir a Bíblia para o povo, irmãos? Quem mais matou homens e mulheres, né? Mas a maioria era homem, né? Que tentavam traduzir a Bíblia para o povo, para a língua do povo. Foi o quê? Foi os que estavam no poder. Você não pode ler a Bíblia, senão você vai ficar louco. Você não pode ler a Bíblia, você tem que vir aqui. Nós fazemos a interpretação para você, mas é em latim, tá? É só estudar na grade, você não aprendeu? Na grade, quantos homens foram mortos pelo crime de traduzir a Bíblia para a língua do povo? Não pode, as pessoas não podem ter Bíblia. E aí viram que não conseguiram segurar mais, né? Aí estourou depois aí a reforma protestante. Glória a Deus, né? Tem muita coisa para ser reformada ainda, né? Mas glória a Deus, hoje qualquer um pode ter uma Bíblia e Deus fala também com a pessoa, amém? Mas então é isso aí, então não manda fugir da inteligência, não manda fugir da sabedoria. Ele fala, adquire, ele fala só, adquire, ou seja, é uma responsabilidade pessoal. Você é responsável por buscar sabedoria, você é responsável por buscar inteligência. Glória a Deus. Né? E fala, e não te aparte das palavras da minha boca, ou seja, obviamente que da palavra de Deus, aqui está a primeira sabedoria, né? Porque tem gente que é inteligente, mas não sabe. Às vezes é um doutor, é inteligente, mas a vida financeira e a vida sentimental toda desgraçada, porque não tem sabedoria. Então Deus fala, não deixa de buscar inteligência, busca, amém? Cabeça não é só para usar chapéu e dread, chapinha e peruca, e penteados da moda. Não, usa a inteligência, mas não esquece o que? Da sabedoria. E qual é o provérbio que fala? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nem todo inteligente é sábio, mas quem é sábio vai ter inteligência, amém? Talvez não vai saber construir um foguete, levar o homem para Júpiter, solucionar a fome do mundo, mas na sua vida as pessoas vão começar a ver, amém? Né? Diz que ser burro é igual estar morto, né? Todo mundo sofre em volta de ti. E tu não sabe. Porque tu tá morto, todo mundo... tu não sabe nada, né? E se é burro, todo mundo sofre, também ninguém sabe nada. Mas glória a Deus que para a inteligência tem solução. Jesus, amém? Pelo amor de Deus, não chamei ninguém de burro aqui, tá? Eu tô dando só exemplo, amém? Mas diz que ser burro é igual estar morto. Tu não sente nada, mas todo mundo sofre em volta. É verdade. Não tem sabedoria. Então, precisamos buscar coisas novas e coisas velhas. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Mas sem largar a Bíblia, óbvio, não? Essa velha palavra aí é nossa, não é verdade?
Não, eu sou igual lá, né? Eu sou a metamorfose. Não, o que eu falo é, eu prefiro ter aquela velha opinião bíblica sobre tudo, né, do que ser uma metamorfose ambulante. É o contrário do que a música fala, né? E eu não quero falar agora o oposto que eu disse antes. Eu continuo sendo esse homem da Bíblia. Tomara que você também. Você lembrou da música, né? Você lembrou. Vamos lá. Vamos lá. Aí, versículo 6. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. E ela te guardará. Ponto e vírgula, uma pausa, né? Ama! E ela te conservará. Ou seja, só vai ter benefício a pessoa que buscar a sabedoria de Deus, amém? Na vida, no relacionamento, nas escolhas, na casa, na família, amém? Como eu falei, não vou talvez saber fazer um foguete, mas na minha vida eu sou inteligente para resolver os problemas, para me fugir de muito problema. Tem que fugir, tem gente que não tem sabedoria, mas você fala, né? Quarta-feira eu falava, irmão, homem casado, mulher casada, não dá carona para quem não é só mulher. Homem casado não dá carona, não dá. Pode estar caindo o mundo, ela que se vire. Homem casado não anda com outra mulher no carro que não é sua. E se estiver andando, você está em pecado e vai cair no adultério. E cai. Ou vice-versa, amém, irmãos? Homem que não é o teu marido não fica te chamando lá na rede social, no WhatsApp, na conversa. Não chama. Claro, às vezes é um filho, é o irmão, mas você entendeu, né? Não tem que dar trela, irmão. É bom dia, boa tarde, boa noite e deu pra bola. E se passar disso, bloqueia e para de dar. Não. Tem que ser santo, amém? Porque aquele que nos chamou é santo, amém? Tem que fugir da aparência do mal em nome de Jesus, amém? Cuidar. Tem que amar, sabe? Às vezes a pessoa não teve sabedoria de relacionamento, tá? Então, tem que cuidar, amém? Não, pastor, eu confio no meu marido, ele pode andar com outras no carro tranquilamente. Ô mulher, tu nunca leu Provérbios 14:1, né? Depois não vem chorar aqui, tá? Porque não vai... Não, amém? Claro, eu digo assim, mas é a vozinha, né? A vozinha tem 99 anos, mas vai saber hoje em dia, na verdade? Hoje em dia o mercado de semi-novo e usado aumentou, né? Já não paga IPVA, vai saber também, né? Não sei. Vai saber, né? Vai saber, também não sei, né? Mas vai entender, né? Não sei. Mas, brincando, muitos caem assim, caem na sua vida financeira, na verdade. Agora veio desenrola. Desenrolou tudo de volta. A pessoa fez uma dívida, né? Não, tu devia 10 vezes R$100. Parabéns, agora você vai pagar apenas 30 vezes, R$30 durante 200 meses. Parabéns. Não é bênção, irmão. Falta sabedoria. Amém? Consignado não é bênção, irmão. Você paga um pouquinho durante muitas vezes. Vigia, então, nós precisamos. Eu também. Todo mundo precisa. Amém? Então, ama a sabedoria e ela vai te guardar. Ama e ela vai te conservar. Amém? Vamos lá? Aí o versículo 7 vai falar assim, ó. A sabedoria é a coisa principal. Glória a Deus. De novo, ó. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Uma coisa é a pessoa usar o YouTube, só usa para ver vídeo de gatinho, receita de bolo e só. Não faz, olha, 99% do que viu de bolo não faz, né? Amém, um lazer é legal ter, né? Mas ali muitas vezes nós tem uma dica para o trabalho da pessoa, tem muitas vezes até cursos grátis que a pessoa pode fazer pela internet, amém? Pode ler um livro, né? Não tenho hábito da leitura. Não tem que ter hábito da leitura. Banho tu toma só no verão? Sim ou não? Irmão, tem dias, hoje não, que não está tão frio, que está frio, que meu Deus do céu, que preguiça, né? Meu Pai amado. Né? 2 trabalhos, um para entrar no banho e depois para sair, né? Mas a Corsan é 7, lembra que tem que sair. Por ele tu pode ficar, né?
Mas depois a conta vai te lembrar que tem que sair. Amém? Tu não vai trabalhar só porque tá com vontade, irmão. Ô patrão, é o seguinte, essa semana eu tô sem vontade de trabalhar, não vou trabalhar. Então já pede tuas contas, tem 50 maior que tu no trabalho. Tu vai sem vontade. Ah, essa noite dormi só 3 horas. Azar. Tu vai com os olhos roxos. Parece um urso panda e vai trabalhar. Vai ou não vai? Só na igreja que não, né? Para vir na igreja tem que estar o clima perfeito, a barriga perfeita, o ambiente perfeito. É só para vir na igreja que tem que estar perfeito. Para trabalhar a pessoa vai, irmão. Ah, não, eu estou na faculdade. Eu só vou fazer a matéria que eu gosto. Merenda. Nota 10. Educação física, 200. Ah, não, história, geografia, isso eu não quero. Tem que fazer, inclusive, aquelas que são mais chatas, amém? Porque você não vai ganhar o diploma só pelas que tu gosta. Tu vai o quê? O pacote o quê? Completo. E tem que ficar 5 anos preparando. Meu pai faz logo e deu pra bola, né? Então a pessoa vai o quê? Vai crescendo. Ah, pastor, meu filho está com dificuldade em matemática. Ele não gosta. Tu faz o quê? Tem que aprender. Olha, começa a contar para ele, né? Uma parábola. Olha, tu viu? Olha que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Que benção, né? Olha, eu tenho que saber matemática. Olha só, são 39 do antigo, 27 do novo. Dá quanto? Ah, 66. Ó, tu viu como a matemática é importante? Jesus fez uma divisão, ele pegou lá e chamou 12. Ah, 12 o que é? Irmão, sinceramente, irmão, se quiser dá. Né? E aí a pessoa aprende o porquê, amém? Pode até não gostar muito, mas aprende o porquê, amém? Aí dá lá, depois se forma, glória a Deus, amém? Então é uma coisa que Deus coloca em nós. Tem gente aqui que nunca fez um curso da grade. Tem que fazer um curso da grade. Não é o curso de raleiro, não, é a grade, né? Academia Teológica da Graça de... Isso amplia, é bom, nós ficamos juntos, né? Ou ali o professor que está dando a instrutora, é bom, amém? Então, e passa ligeiro, passa rápido, não é verdade? Glória a Deus. Depois vai lá, recebe lá, né? O diploma, é bom. Então, tem que ter, não tem que fugir disso tudo. Tem que buscar, amém? Vamos lá, senão, né? Eu falei brincando, senão daqui a pouco eu vou terminar mesmo meio-dia. Posso terminar meio-dia, moço? Pode, pastor. Essa não vem semana que vem daí, né? Então eu vou acabar 3 da tarde. Aí tu fica 3 domingos sem vir, pronto. Não, fica tranquilo, tá? Já tô acabando a mensagem aqui, essa parte, tá? Tô quase chegando na metade do início da introdução. Vamos lá? Tô brincando. Versículo, né? A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Claro, primeiro da palavra, irmãos. Vamos lá. Exalta-a e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Amém? Então ela vai, sempre Deus vai honrar aquele que busca sabedoria, porque a sabedoria é o próprio Deus, né? É a própria sabedoria verdadeira. Aí para encerrar essa parte aqui, já vamos encerrar a palavra. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará, né? Essa coroa de glória, essa diadema é para quem passou uma luta e venceu, amém? Sabe aquele lá que eles, né, botam lá os louros da vitória? É isso, né? Então só pode receber o diadema, né, ou essa coroa, aquele que passou por algo e venceu, amém? Então a gente vai passar por muitas tribulações e com a sabedoria de Deus, nós vamos o quê? Nós vamos vencer. Você vai tirar o quê? Coisas novas. Já, às vezes é um entendimento, às vezes é uma revelação. Aquela outra batalha você não precisou jejuar, essa tem que jejuar. Ou vice-versa, né? Às vezes é um entendimento, às vezes é uma palavra, é uma coisa nova, né? Mas também o que? Coisas velhas. Puxa, quanta vida eu já fiz a obra na minha vida, agora não pode ser diferente. Poxa, quantos problemas eu já passei e Deus cuidou de mim, agora não pode ser diferente. É velho, mas não ultrapassado, sino o quê? De bagagem, amém? Deus, o Senhor já me abençoou tantas vezes, o Senhor me deu aquela promessa lá no começo da minha caminhada, que o Senhor já faz 34 anos, amém? Que faça 200.
É uma coisa velha, sentido de palavra, né? Mas Deus vai sempre o que? Ele renovando. Então, tem coisa que você vai guardar como bagagem, coisa boa, né? Tem coisa que você vai buscar uma renovação. Às vezes a pessoa fala assim, que saudade. Irmão, saudade eu tenho de quem morreu. De momento de vida, eu tenho boa lembrança. Que saudade das minhas filhas pequenas. Saudade eu tenho de quem morreu. Das minhas filhas pequenas eu tenho boas memórias. Eu sou grato a Deus por cada fase da vida delas. Uma já está aí na adolescência, outra está quase indo, e que Deus mande logo o terceiro, né? Aí é a Daniela que tem que fazer alguma coisa, não depende só de mim, né? Glória a Deus. Saudade daquele tempo da obra. Eu não tenho saudade de tomar papinha, não. Saudade, eu tenho boas lembranças. Eu sou grato hoje. Para quem está vindo em casa, é dia 23 de agosto. Aqui que eu sou feliz. Aonde passou? No caso, Alvorada Centro. Amém? É aqui. Não, mas se eu for para outro lugar, quero saber outro lugar. Hoje é aqui que está a minha vida, o meu coração. Hoje é aqui que eu sou feliz. Né? Que eu exerço o meu ministério e que eu prego a palavra. Tem palavra que eu nunca preguei em lugar nenhum, preguei aqui. Tem palavra que eu preguei em outro lugar, nunca preguei aqui. E só faz 5 anos e 8 meses que eu estou aqui. Então, amém. Tem que ter feliz no momento. Amém? Que saudade. Não. Deus abençoe. Estamos só com o irmão aqui por enquanto no louvor, que seja o meu braço direito, né? É até da mesma cor, combina o meu braço, né? Então, ali, vamos, pegou um pouquinho mais de sol talvez, né? Então, bênção de Deus. Aí Jesus vai chamar amanhã mais um, amém? Saudade do Braio. Que saudade é o quê, irmão? O cara casou. Está sendo feliz lá com a mulher dele, fazendo a obra de Deus em nome de Jesus, amém? Faz falta no louvor? É claro que faz falta no louvor. Que saudade. Que saudade o quê, irmão? Deus os abençoe em nome de Jesus. A porta vai estar sempre aberta. De vez em quando uma escapadinha aparece aqui, né? Mas amém. Vamos fazer o melhor com o irmão. O irmão vai ser benção agora em nome de Jesus. Amém? E é assim, mano. A pessoa fica agarrada ao passado. Não. Tem que saber viver. A vida tem coisas novas e coisas velhas. Mas não ficar amarrado no passado, né? Essas coisas velhas é a palavra. Encerrando aqui, 2 Timóteo capítulo 3. Vamos lá? 2 Timóteo capítulo 3. Então, você vai tirar coisas novas e coisas velhas, né? A palavra de Deus, ela pode ser até velha, mas não é ultrapassada. Amém? Você vai ter lembranças de coisas boas, mas não se apegar a eles. Quem vive de passado é museu e arqueólogo, né? E arqueólogo, né? Um dia eu vou fazer um curso de arqueologia bíblica. Eu fiz uma cadeira sobre isso, eu gostei bastante, né? Eu gosto de história, eu gosto de saber como é que funcionam as coisas. Como é que chegou aquele ventilador a ser assim? Eu gosto de saber. Né? Mas é aquilo que é útil. Então eu gosto de arqueologia bíblica. Mas enfim, cada um que estuda o que gosta. Né? E o que vai exercer depois. Mas, vamos lá? 2 Timóteo 3. Segunda carta ao Timóteo 3. Sabemos que Paulo, usado pelo Espírito Santo, tanto na primeira carta como na segunda, ele fala do passado de Timóteo. Manda lembrar da avó dele, da mãe dele. Eu sempre confundo quem é quem, né? Eu sei que uma é Eunice e a outra Lloyd, né? Acho que a mãe dele é Eunice e a avó Lloyd, ou vice-versa. Não lembro agora de cabeça. Eu sempre troco o nome, viu? Para elas, não são membro da minha igreja, se me trocar, não vem puxar meus pés. E se puxar o pé, eu amarro que é capeta. Mas ele lembra ali, ele lembra do chamado dele, ele lembra das lágrimas, né? Quando Paulo orou e depois eles se separaram, não é verdade? Então ele fala muito do passado, mas sem ficar agarrado, amém? Né? E aí ele vai falar aqui em 2 Timóteo 3, para o Timóteo, versículo 15. Mas claro, isso aqui é para nós também. 2 Timóteo 3,15, vai falar assim, ó. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Viu? Está aqui na Bíblia, ó. Pela fé que há em Cristo. Então ele teve a sorte, vamos dizer, desde cedo ser criado no Evangelho, né? Então ele tinha as Escrituras, como hoje nós conhecemos como o Antigo Testamento,
E os novos livros que seriam escritos, que a gente conhece hoje como Novo Testamento. Inclusive essa carta aqui, que depois viria a ser Novo Testamento. Ó, tu tem que te lembrar daquilo que tu aprendeu, amém? Tem que te lembrar, né? Inclusive quando a gente pega a volta lá no início, irmãos, vamos fazer o curso fé. Ah, de novo? Nossa, então tu tá cheio de bênção, tu tem milagre até pelo fio do cabelo. Não, pastor, então é bom de vez em quando voltar lá no curso fé, amém? Vamos fazer uma leitura do como tomar posse da bênção. Ai, de novo? Não, tu tá cheio de bênção tomando posse, né? Tu não tem nada, não falta nada na tua vida? Não, pastor, aí tu vai lá, pode ser velho, mas Deus sempre falou uma coisa nova. Ah, o show da fé, esse show da fé é antigo. Mas às vezes lá naquele show da fé antigo tem uma resposta para hoje. É a maravilha de Deus. Então, Timóteo, tu sabe desde a tua infância sagrada as letras, né? Você desde o início. É bom firmar a pessoa na Bíblia, amém? Aí ele vai falar assim, ó, ele vai falar a importância, ó, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Não tem uma vírgula que Deus não tenha o quê? Um proveito. Para quê? Para ensinar, para redarguir, cobrar, né? Para corrigir e para instruir em justiça. Isso, você fala, tem que ensinar, ele ensina, tem que cobrar, ele cobra, tem que dar nos dedos, ele dá, tem que puxar, ele puxa, tem que encorajar, ele encoraja. A Bíblia, a voz de Deus, a palavra de Deus, não escrita, ela tem tudo o que precisa para fazer o quê? A vontade de Deus na vida do ser humano, amém? Então tem que ler a Bíblia, ter o hábito de ler, meditar, deixar Deus falar contigo, vem na igreja, presta atenção na pregação, anota aquilo que chama a atenção, né? Se possível, depois quando a gente bota lá, veja a pregação. Eu falei, aqui tem uns domingueiros que só aparece domingo na igreja. Eu me preocupo quando faltam, né? Claro, alguns dizem, pastor, tô lá na nossa outra igreja, fui visitar a família. Aí é outra história, né? Mas tem uns que é porque ficaram dormindo em casa mesmo. Eu falei, será que depois ouve a pregação? Pode ouvir, mas te digo, não é a mesma coisa que está aqui. Não é verdade? Não é e nunca será. Amém? Tem algo diferente no congregar ali? Tem, né? Ao vivo, digamos assim, né? E Deus fala com nós, todos nós, amém? É bom, é maravilhoso. Então, ela tem a palavra de Deus, né? Para quê? Para encerrar aqui, ó. Para que o homem de Deus seja perfeito. Deus não chamou ninguém para ser perfeito. Cara, tem que ler versículo ali, tá cheio de versículo. Maduro, né? E perfeitamente instruído para toda boa obra. Mas qual é a boa obra, pastor? A boa obra é aquela obra que Deus chamou eu para ser. Amém? Então eu preciso de sabedoria. Comprei aqui, irmão, um teclado, custou o preço de um carro zero. A irmão vem aqui para passar roupa em cima dele, mas olha. Né? Ou vem aqui para ficar botando os gritinhos. Oi, tá ligado? Vai botar aqui. Irmão, isso aqui não é para te. Quer gritinho, fica na. Isso aqui é para fazer louvor com qualidade, amém? É igual a bateria, né? Pode fazer uma bateção, mas já fala o nome, pastor, é bateria. Vem bagunça, então tu bateria, porque não bate mais, aqui tu não sobe, né? Ou pode fazer ali algo que vai puxar o louvor bonito, amém? Então é a sabedoria para toda boa obra. Qual é a boa obra, pastor? É aquela que Deus chamou eu para ser, você para ser, né? Então eu sempre falo, eu não sei tudo, mas aquilo que eu sei eu vou colocar o meu tudo. Adquire a sabedoria, a Bíblia fala. Adquire o conhecimento com tudo que tu possui, adquire. Amém? Então aí, se todo mundo pensar assim, todo mundo vai ser bênção no que Deus chamou para ser, né? E a obra de Deus só vai crescer e o reino ser glorificado. Amém? Então eu vou parar aqui, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então você vai tirar coisas velhas e coisas novas. Tem coisa que vai ficar na memória, tem coisa que Deus vai ensinar, tem coisa que é renovação, tem coisa que é o quê? É voltar ao passado, mas não se agarrar, né? Mas relembrar e fixar em nome de Jesus, amém? Vou parar aqui, Deus abençoe você de casa.